anos. A Bíblia diz que depois de 70 vem cansaço e enfado. E nós temos que concordar, né? Quando a gente já chega ali pelos 40, a gente já não rende mais a mesma coisa que rendia quando tinha 20. É natural, né? Acontece que o espírito, que é a nossa melhor parte, ele sente uma ausência de Deus. E essa ausência que nós sentimos de Deus, ela foi aberta no coração do homem desde o paraíso. Quando o homem resolveu desobedecer a Deus. Ele desobedeceu a Deus e Deus tinha dado um recado. Em Gênesis capítulo 2, 16, 17 diz, olha, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Paulo chega alguns milhares de anos depois e diz o seguinte, pelo que é como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Eu sou um pecador, você é um pecador, e por sermos pecadores iremos morrer um dia. E como um pecador, eu não posso perdoar os seus pecados. Quem sou eu para perdoar pecado? Quem é um pastor para perdoar pecado de ninguém? Quem é um padre para perdoar pecado de ninguém? Padre é homem, né? Como eu, como você, é um ser humano pecador também. O pecado, ele é uma ofensa contra Deus. Quando eu cometo o pecado, eu estou ofendendo a Jesus Cristo, a Deus. Então não tem lógica, se eu cometer um pecado contra o Etinho e pedir perdão ao Everton. Olha, velho, foi mal aí, eu pequei, me perdoa aí que eu pequei contra o Etinho. Eu tenho que chegar para ele e pedir perdão. Então não tem lógica eu chegar para um padre ou qualquer líder espiritual para que ele me absolva dos meus pecados, me passando uma série de orações, de rezas, e isso está impregnado na nossa religião e na nossa cultura. E é algo que precisa ser quebrado. E quando o homem começa a se entender na sua totalidade que ele é um espírito que tem uma alma e habita no corpo, o processo de libertação de Jesus Cristo, no que diz respeito ao pecado, entra em ação. O espírito quer levar o homem para Deus. E a carne quer levar o homem para a birita, para a cervejada, para a mulherada, para a mentira, para a prostituição, para as drogas. Então existe essa luta do corpo, da matéria, contra o espírito. Esse conflito está dentro do seu coração e dentro do meu. Eu quero fazer o certo, mas a minha carne sempre me leva a fazer o errado, porque fazer o errado é gostoso. A coisa mais gostosa para essa carne aqui nesse mundo é o pecado. O pecado é gostoso, é saboroso. É por isso que é difícil dizer não a ele. Só que o pecado condena a nossa alma ao inferno. E agora? Como é que eu vou deixar? Jesus Cristo quer libertar você dos seus pecados, como libertou esses que estão aqui. Somente Ele pode libertar você do pecado, porque quando você peca contra alguém, quando você ofende alguém, você só vai estar em paz quando aquela pessoa liberar para você o quê? O perdão. Então nós precisamos do perdão de Jesus Cristo para os nossos pecados. E quando nós sintonizamos com Ele, como a Bíblia ensina, quando obedecemos a palavra dele segundo a Bíblia e quebramos o paradigma religioso, nós começamos a sentir a graça de Deus sobre a nossa vida. Essa graça vem em forma de paz, essa graça vem em forma de amor, essa graça vem em forma de harmonia. E aí nós não nos conformamos em ficarmos parados. Nós sentimos a necessidade de compartilhar isso com as outras pessoas que ainda não provaram. E aí surge a igreja, a missão da igreja. Essas pessoas que estão aqui, ó, aproximadamente 1 ano provaram dessa graça. Aqui nesse meio, tinha mentiroso. Aqui nesse meio tinha cachaceiro, como eu fui um dia.
Maconheiro, eu fui um dia. Brigão, arengueiro, que nesse meio tinha. De vez em quando, essa carne quer voltar a praticar as coisas antigas. Mas nós lembramos que nós fazemos parte de uma igreja, que é a igreja de Jesus Cristo. E essa igreja não pode salvar ninguém. A salvação só pode ser dada por Jesus Cristo. Não é a minha igreja que é melhor do que as outras, como falam por aí. É papo de atraso, mentira do diabo. Dentro da igreja tem muita mentira, irmão. Porque a igreja, ela não salva ninguém. Sabe quem é que salva a gente? Jesus Cristo. Através de uma atitude nossa, uma decisão nossa. Como eles aqui tomaram essa decisão. Um dia, eles ouviram esse recado ser dado. Ponderaram, pesaram no espírito, acreditaram e aceitaram. Nunca nenhum deles aqui ouviram dizer que a igreja salva. Mas um dia eles ouviram falar que existe o Jesus Cristo que salva e ele entra dentro do nosso coração e transforma a nossa vida. Eles acreditaram. Alguns meio desconfiados. Mas Jesus entrou e a pessoa nunca mais vai ser a mesma. É por isso que é preciso acreditar no Evangelho. É por isso que nós pregamos no Evangelho. Porque a decisão quem toma é você. Você que está aqui nessa manhã. Talvez você nunca tenha ouvido falar um Evangelho tão simples e tão claro como você está ouvindo nessa manhã aqui. A decisão está na tua mão, querido. É você quem decide. Eu não posso decidir por ninguém. É você que toma essa decisão. Se você quer que Jesus entre na tua vida e transforme ela. Uma coisa eu posso lhe afirmar. Existe um vazio dentro de você. Você pode ter tentado preencher esse vazio com mulherada aí fora, com prostituição. Outros com droga. Outros com hobby. Outros até com a religião. Tentam preencher. Mas existe ainda uma insatisfação. Você não está completo. É que o seu espírito dentro de você está reclamando que está faltando alguma coisa. E essa coisa que está faltando é a presença de Deus. E o que é o Evangelho? A pregação do Evangelho é você convidar Jesus para entrar dentro de você. Você pode sair dessa chácara e nunca mais olhar para a minha cara. Você pode sair também do jeito que você entrou. Agora você pode sair daqui nessa manhã diferente. Você pode receber algo especial de Deus aqui nessa manhã. E se você que está aqui nessa manhã não teve ainda essa experiência com Deus e quer ter, você tem que permitir primeiro que Jesus Cristo entre no teu coração. Como a Bíblia ensina, não é como a religião ensina. E esquece tudo que você aprendeu até hoje, porque é espiritual. Eu estou falando uma palavra que está entrando no seu espírito. E neste exato momento que eu estou falando desta palavra, você está sentindo dentro de você que o que você está ouvindo é verdade, e o seu espírito dentro de você está alegre. É isso que eu estava precisando. Aquela sensação de vazio, ela está sendo preenchida, porque a palavra de Deus é quem alimenta o nosso espírito. Só que Jesus quer continuar isso. Ele quer nutrir com o amor dele um relacionamento com você, que pode começar hoje e entrar pelos portões da eternidade. Mas a decisão é sua. Quem tem que quebrar o paradigma, o padrão, o conceito, é você. Não fique se julgando. Quer que adianta eu sair daqui para ir tomar uma cerveja? Quer que adianta eu sair daqui para fazer isso, para fazer aquilo? Não, esqueça. Sai daqui e vá tomar sua cerveja, o problema é seu. Que eu estou falando do aqui e agora. Jesus Cristo entra na sua vida e lhe liberta. É depois que ele entra que você começa a sentir a diferença. Não é antes. Muitas pessoas pensam, não, eu vou primeiro resolver isso, aquilo, para depois entrar. Não. É para vir agora. Do jeitinho que você está. Jesus Cristo falou, ide por todo mundo. Pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo.